Olá, bom dia. Vamos continuar hoje então, né, nossa segunda a unidade 2, nosso segundo ponto, né, a sessão 2, na disciplina de atividades físicas no modelo de atenção primária à saúde. Hoje nós vamos falar de instrumentos e protocolos de avaliação da atividade física e da aptidão física, a parte inicial dentro desse modelo de atenção primária à saúde. Vamos dar bastante atenção a dois instrumentos que já são validados no Brasil, né, já foram estudados, traduzidos, validados. Então, eles têm base e comprovação científica para sua aplicação. O que acontece é assim, como todo modelo aí de avaliação física, eles têm sempre, né, os prós e os contras, pessoas que concordam, pessoas que não concordam, estudos dizendo que são bons, que não são bons, mas o que acontece, na verdade, é o seguinte: exatamente como a prática da atividade física, a avaliação também é importante. Vale lembrar, vale ressaltar o seguinte: é melhor fazer uma avaliação, mesmo que ela não seja tão aceita ou tão bem falada, assim como algumas pessoas podem dizer, do que não fazer nada. Né? Eu preciso ter parâmetros comparativos para ver essa evolução. Esses instrumentos, eles são muito aplicados nesse contexto da atenção primária à saúde para obter informações, né? Até para que o profissional de educação física que vá fazer o atendimento, vai fazer o trabalho, né? Nessa frente, ele precisa de informações de onde começar, como começar. É claro que existem outros métodos, existem outras formas, sim, existem. Mas, como diz Mário Sérgio Cortella, né, a gente tem que ter o capricho para fazer as coisas. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, com o que a gente tem, enquanto a gente não pode fazer melhor ainda. Então, por exemplo, se eu não tenho uma sala, um laboratório de avaliação física completo, com todos os instrumentos, com todos os equipamentos que são necessários para essa avaliação, e eu tenho na mão esses dois questionários, por que não usá-los? E se eu tenho também lá o meu laboratório, né, todo o meu material de avaliação física, e eu tenho esses questionários, volto à pergunta, por que não usá-los? Qual é o problema? São dois questionários que você vai gastar aí de 5 a 10 minutos para fazer a aplicação deles, né? Que podem trazer informações importantes, que podem não, que trazem informações importantes, que vão complementar, vão agregar as informações que você pode colher enquanto faz uma avaliação física dentro de um laboratório, com equipamento, com tudo. Então, assim, eu acho que vale muito a pena entendermos o funcionamento desses dois questionários, né, desses dois modelos, e com isso começar a entender um pouquinho melhor essa sua aplicabilidade, ok? Então, se a gente começar lá pelo Questionário Internacional de Atividade Física, né, o IPAC, ele foi desenvolvido para ser aplicado com pessoas com mais de 18 anos, né, de 18 anos para cima. Ele tem duas versões, ele tem a versão curta, a versão longa, que é a original, a primeira, e uma versão mais curta, que foi adaptada. O que a gente precisa entender? Que essa versão longa, ela avalia o tempo da atividade física que foi realizada nos últimos 7 dias, e essa avaliação de tempo ela é feita em minutos. E ela realiza, né, essa avaliação de forma recordatória em 4 domínios diferentes. Então, o deslocamento, né, em relação ao transporte, o lazer, o trabalho e as atividades domésticas. Existem
algumas perguntas, né, que são respondidas pela pessoa que está sendo avaliada, e esse resultado ele é analisado posteriormente, né, para que você tenha aí uma avaliação e um resultado condizente ao que foi respondido. Tem aqui a indicação, né, sobre o estudo dessa validade. O link está aqui, depois vai ficar aí disponível para vocês. Mas é importante que vocês procurem, que leiam, que procurem se informar, procurem outros estudos que falam, né, que vão falar sobre esse questionário, para que você consiga maiores informações. E um conselho que eu dou também, procura o questionário, tanto a versão longa como a versão curta, para que você possa olhar e entender quais são os pontos que são pesquisados, perguntados, indagados ao participante e qual é a diferença entre os dois. O que realmente diminuiu, né, da versão longa para curta e, na sua opinião, você acha que isso é válido ou é melhor aplicar a longa ou a curta ou vai depender do tempo que você tem? Então é legal vocês estarem procurando para fazer essa comparação. Aí o outro questionário, né, é o questionário BAEC de atividade física habitual. Ele é mais curto, ele é menorzinho, são apenas 16 questões e ele avalia, né, a realização da atividade física no trabalho e as atividades e exercícios físicos praticados no lazer, como forma de deslocamento, só que no período dos últimos 12 meses. Um fala em 7 dias, o outro fala em 12 meses. Então, se você analisar essa padronização desse questionário BAEC, ele foi feito, né, para ser auto-administrado e leva cerca de 5 a 10 minutos. Então, ou seja, ele é bem simples e direto. Né? Como ele pode ser auto-administrado, o que acontece? É só deixar o questionário na mão da pessoa, né, fazer uma explicação de como isso vai ser feito e pronto. Depois você só volta ali e pega as respostas para você conseguir catalogar tudo isso, tabelar tudo e fazer a análise final. Aí a gente vai ver agora assim, o que difere um do outro, né? E quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre eles. Em relação a resultados, vamos lá, ó. Vou ler o que o nosso conteúdo do AVA traz para a gente. Diferentemente do IPAC, os resultados do BAEC não são em minutos semanais, mas em scores, ou seja, em escalas, que devem ser calculados. Isso quanto maior o score, maior é a prática habitual, não sendo possível identificar quanto exatamente foi praticado. Então, enquanto um vai te dar o resultado em minutos, né, por semana de atividade física, o outro vai te dar uma escala, o que dificulta essa identificação do tempo de atividade física que ele fez. Né? Essa escala, ela tem lá um padrão e quanto maior o score, né, maior é essa prática habitual. Mas você não tem como mensurar quanto tempo foi feito. Esse uma diferença entre eles. Aí a interpretação dos resultados, né? No BAEC, as respostas dependem da memória da pessoa que vai responder. Exatamente como no IPAC. Só que uma coisa é assim, como se utiliza de scores, a interpretação do resultado não é tão simples. Haja visto que nem sempre a pessoa que vai estar respondendo, como ele é um questionário que é auto-administrado, nem sempre a pessoa conhece como é feita a leitura desse score. Na verdade, não é a leitura, é a interpretação desse score.
tudo bem? Então, precisa aí, para que se faça a interpretação dos resultados, um conhecimento prévio, um estudo prévio, exatamente disso, né? De como interpretar, de como mensurar esses scores para que você não se engane em relação ao resultado final. E a qualidade da informação? Tanto para um como para outro, a qualidade da informação obtida depende de alguns cuidados. Por exemplo, responder ao questionário num ambiente tranquilo e sem interferência. É mais ou menos como vocês fazerem as provas ou assistir uma aula. Quando está tendo barulho, quando está tendo conversa paralela, quando está tendo alguma interferência exterior, é possível se concentrar, é possível ir lá na memória e recordar o que aconteceu? Possível é, mas fica mais difícil, fica mais complicado, vocês vão concordar, né? E uma outra coisa é assim, que a pessoa que está entrevistando, né, que está fazendo a aplicação do questionário, já esteja treinado e familiarizado com ele. Por quê? Porque se surgirem dúvidas durante o processo, você vai estar ali para esclarecer, né? Mas o melhor de tudo é você esclarecer de uma forma tão satisfatória, tão boa, que essas dúvidas não apareçam durante a execução. Por que não? Porque pode ser que ao responder as dúvidas, ao tirar as dúvidas, você cria algum viés nessa resposta. E a gente tem que tomar muito cuidado também, quando vai explicar, quando vai falar, para não induzir as pessoas a respostas que não sejam verdadeiras e coerentes. Tudo bem? Então, vamos fazer um breve resumo aqui. O IPAC, ele tem as possibilidades de avaliar 4 domínios de atividade física separadamente, tem um baixo custo de aplicação e é fácil na interpretação dos resultados. O BAEC é o padrão mais habitual, né, de comportamento, uma vez que considera os últimos 12 meses. Então, o alcance dele é maior, desde que a pessoa tenha aí um bom recordatório dessas atividades para responder adequadamente. E é um questionário mais curto, então a sua aplicação é mais rápida, o que teoricamente não vai cansar, né, excessivamente quem está respondendo, ok? Quais as vantagens e as desvantagens, né? Ó, o IPAC ele superestima os minutos da prática quando comparados com mensurações de sensores de movimento. Então sempre ele pode errar para cima. As respostas dependem da memória, né, de quem responde, e a possibilidade de últimos 7 dias não representarem uma semana habitual da pessoa. Então, de repente, não se sentiu bem, ou estava muito entusiasmado e fez mais do que normalmente faz. No BAEC, não é possível mensurar o tempo, né, que se praticou de atividade. As respostas também dependem da memória e a interpretação dos resultados não é tão simples por causa dessa utilização dos códigos. E eu estou insistindo nisso, por quê? Porque eu vou deixar para vocês, também junto aqui com o vídeo, alguns links de estudos que falam sobre essas duas avaliações, para vocês se aprofundarem um pouco mais e compararem, né, realmente, e entender realmente essa utilização dos scores. E depois a gente discute mais sobre isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.